Olá, pessoal. Hoje estamos começando um grande projeto, né? Um novo projeto aí que estamos muito felizes em estar realizando, que é o GeaCast, o podcast que nasceu para descomplicar a gestão aquática. Então, durante esse projeto, nós vamos falar sobre a vida, o cotidiano, os desafios e muita coisa do que se passa no dia a dia do gestor aquático, né? De quem tem essa missão de ter uma escola de natação, né? Desenvolver as pessoas aí através da água. Estamos muito felizes de começar, né? Esse projeto é formado por nós três aqui, né? Eu sou o Jonas Maniglia, trabalho no Grupo Mergulho. Estou há 4 anos nesse mercado, né? Sou o mais novo aqui da mesa. E sou responsável lá no Grupo Mergulho também pela estratégia e por desenvolver novos projetos. Estamos aqui também com o Rafael Madormo, ele que tem mais de 30 anos de experiência no mercado aquático, né? Muito chão, e estamos juntos aqui nesse projeto. Bom, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. É uma coisa que me deixou bastante feliz, porque realmente o mercado, o nosso mercado, gestão aquática, é alguma coisa que não se fala. Então nós estamos nos propondo a bater esse papo aqui com pessoas experientes, com pessoas mais novas, para que a gente possa passar para vocês um pouco da nossa experiência, o que a gente está vendo, e de alguma forma ser uma ferramenta que ajude o mercado a se desenvolver. A minha experiência começou, eu não sou formado na área de educação física, a minha área é de comunicação social, marketing, eu fui executivo por mais de 20 anos aí, mas casei com uma professora de educação física e me apaixonei pela área, principalmente natação e natação infantil. E a partir daí a gente criou o nosso negócio, ficamos aí com quase 25 anos atuando na área e nos deu alguma experiência. E nos últimos 12, 13 anos a gente montou o Instituto de Natação Infantil, que organiza congresso na área, tanto na área técnica como na área de gestão. A gente tem alguma experiência internacional também, e é o que a gente vai tentar mostrar para vocês nesses bate-papos que serão entre a gente e também com convidados. Agora acho que temos uma outra pessoa com muita experiência que pode falar um pouco mais, ainda que está na ativa há muito tempo. É um prazer realmente a gente estar aqui com esse novo projeto, esse projeto que ele visa, como o próprio nome diz, né, descomplicar a gestão aquática, porque a gente ouve bastante sobre gestão, muita parte teórica, né? E o nosso objetivo aqui é fazer bem prático, bem assim, o que funcionou, o que não funcionou, porque eu sou Mauro Maniglia, estou aqui em Araxá há 32 anos, sou engenheiro metalurgista, minha esposa é professora de educação física, começou junto com a irmã dela o Grupo Mergulho lá em Franca, há 36 anos atrás, e agora 32 anos, estamos completando esse ano, né, de mergulho na cidade de Araxá. Né? O Grupo Mergulho começou com uma unidade, 2 piscinas, depois ampliou, fez mais uma piscina. Naquela época, Araxá nem tinha academia. Né? Depois amadureceu esse negócio, nós partimos para uma segunda unidade, com mais uma piscina, depois ampliamos mais uma, completando a 5ª piscina. Depois fomos convidados por um colégio salesiano aqui em Araxá. Tem uma piscina, né, semiolímpica, descoberta, muito boa para competição, nós já fomos muito fortes em competição, e aí nós arrendamos, quer dizer, tem 23 anos que nós somos arrendatários de uma piscina aqui na cidade. Nós também entramos pelo mundo fitness, né? Nós temos uma academia que é premium aqui em Araxá, e há 4 anos nós entramos no mercado do low cost também. Então o Grupo Mergulho atua em várias áreas do fitness. Realmente eu trabalhei por 8 anos na engenharia, depois só dedico à academia. Então 32 anos tem muita história, né? Muitas áreas de atuação, muitas maneiras de comparar as coisas do mundo aquático e do mundo fitness. Eles são mundos muito diferentes, né? E como a gente está habituado a ver, no país, não só no Brasil, mas assim, no mundo inteiro, tem um enfoque muito grande o setor de fitness, musculação, ginástica, aulas coletivas, as tendências, os equipamentos, muita pesquisa, muita coisa na área de fitness. Né? Mas na área aquática nem tanto.
né? E ela é uma área super importante, é o que move o Grupo Mergulho, né? O carro-chefe, a locomotiva do Grupo Mergulho são as piscinas, é a natação, também tem a hidroginástica, né? Completando as atividades aquáticas. Então, o forte do nosso grupo, o forte da nossa gestão é na água, né? Então, assim, o que nós vamos compartilhar com todos aqui é uma história longa, de muitos erros, mas muito mais acertos, né? Então a gente aprendeu de todas as formas. O que deu certo, nós exponenciamos isso, e o que deu errado, evitar o mesmo erro, né? E é isso que a gente quer compartilhar com todo mundo, né? O que nós acertamos, o que nós erramos, essa experiência que, né, 32 anos é um chão bastante razoável, você também 25 anos, né? E agora, com toda essa experiência, o Jonas chegando aí com outra mentalidade da nossa, né? E o Jonas, quando nasceu, a gente já tinha academia. Então, é longo mesmo o trajeto, né? Então, tenho certeza, assim, que nós vamos compartilhar muitas coisas que quem está nos acompanhando vai aproveitar, vai ser útil. Nós queremos fazer isso. Informações úteis, práticas, que dão certo. Bacana. Eu tenho certeza que esse projeto vai ser muito interessante, principalmente, né, para quem vai nos assistir, né? E como eu falei, estou aqui há 4 anos, né? Tem muito menos tempo do que Ainda bem. do que o Rafael e o Mauro, mas também tive a oportunidade de, nesse tempo, né? Aqui a gente já embarcou em muitas coisas, né? Parece que foi muito mais, imagino para vocês. Dos seus 4 anos, né? Exatamente. Mas eu acho que uma coisa que é interessante é que a gente fala muito de aprender com os nossos erros, mas a gente também pode aprender com os erros das outras pessoas e para não cometer nos nossos negócios. Então isso acho que pode ser muito útil para quem está em casa, né? Então hoje a gente quer iniciar esse projeto falando um pouco sobre o mercado, né? Então, eu gostaria de perguntar para o Rafael, na visão dele, como está o mercado hoje e como você acha que ele irá se desenvolver? Bom, eu sou um fã das atividades aquáticas, especialmente da natação e da natação infantil. E eu acredito que esse é um mercado que, mesmo com todas as conturbações que nós tivemos nos últimos anos, falando dos problemas malucos que a gente viveu, mas se a gente for ver o país, ele sempre vem nesse tipo de situação, ele tem problema aqui, é a característica do nosso país. Então, essa história, tem crise aqui. Olha, eu tenho 61 anos, eu escuto desde que eu tinha 5, 6, 7 anos que o Brasil é o país do futuro. O meu futuro já está bem menor do que eu tinha e ainda não é, mas a gente está vivendo. Então eu acho que, primeiro, olhar muito para essa coisa de como está a situação é importante, você precisa saber o que está acontecendo, você precisa estar antenado com tudo isso, mas você tem que ter um foco naquilo que você quer fazer para que você possa se sobressair. Se você for esperar o mundo ficar ideal, esquece. Alguém vai fazer no seu lugar, alguém vai ganhar o seu espaço. Especificamente no mercado de atividades aquáticas, se a gente for olhar, eu vejo um futuro muito legal. Inclusive, por quê? No exterior, a gente acompanha bastante, a natação infantil especificamente tem crescido muito. Mercados como China, Austrália, Estados Unidos, Canadá, na Europa. É uma atividade que tem crescido. Então, a natação infantil e as atividades aquáticas, eu acho que elas têm um bom futuro. No Brasil, a mesma coisa, porque se a gente for comparar o que existe de fitness com o que existe de escola de natação, é desproporcional. E no caso específico da natação infantil, que vai reverberar em todas as outras atividades aquáticas, por ser uma atividade base, ou seja, se a criança aprende a nadar, mais para frente ela vai fazer outras atividades dentro da água, né? O que está acontecendo? A gente tem a questão da segurança aquática muito clara, que é o único esporte ou atividade que você pode fazer desde muito cedo e que gera
uma possibilidade da pessoa conviver num meio que não é natural, que é a água, né? Não existe outra atividade que dê esta possibilidade. Além disso, a gente vem com as pesquisas que vêm sendo feitas, vem sendo demonstrado que quanto mais cedo você inicia a atividade para uma criança, melhor ela vai se desenvolvendo, inclusive nos aspectos não só físicos, né? Estamos falando na questão cognitiva, todo esse processo acontece. E os pais começam a ter consciência disso. Então, hoje, a natação infantil, ela entrou, que eu falo isso desde 2008, 2009, que ela entrou na cesta básica do brasileiro. Porque lá naquele voo de galinha que a gente teve, num dos governos aí, que... Não, lá atrás, em 2007, 2008, 2009, a gente teve isso. E o que aconteceu? As pessoas que tinham um poder aquisitivo menor começaram a ter algum poder e elas começaram a colocar o seu filho na natação. E isso é uma coisa que vem crescendo ao longo dos anos, mesmo com todos os problemas que a gente percebe na questão econômica. Né? Então, isso é algo que vai acontecendo. E um outro fator que eu acho muito importante, para não ficar só na natação infantil, nós já estamos há cerca de uns 20 anos colocando muita criança para aprender a nadar cedo. E os métodos hoje estão muito mais focados em fazer com que a criança goste da água, né? Tem gente que exagera um pouco, né? Isso em qualquer atividade, mas os bons trabalhos estão focando nisso, fazendo com que a pessoa, a criança e depois o adulto que ela vai se tornar, goste daquela atividade. O que isso vai refletir nos próximos anos no mercado de natação, de adultos, de hidroginástica, de atividades aquáticas que depois... Plantando, né? Plantando a gente está plantando o que vai acontecer lá na frente. Nós vamos ter em outros, para não me alongar demais, a gente vai ter outros capítulos aqui do nosso episódio, onde a gente vai falar sobre mercado de uma forma mais objetiva, colocando o que a gente vê, mas assim, num panorama geral, eu acho que é um grande investimento. Agora, tem que se preparar. O mercado vai estar aí. Agora, quem vai se apropriar dele são aqueles que souberem entender e ler todas as mudanças que a gente está tendo. Será que aquilo que eu fazia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, continua válido hoje? Provavelmente não. Então, o mercado está aí, a gente tem que estar feliz porque ele vai crescer e tem espaço para crescer. Agora, quem vai... se usufruir dele é aquele que estiver melhor preparado. Mas isso é assunto para mais para frente. Senão eu vou falar até amanhã aqui. É verdade. E o que você acha, Mauro, sobre o mercado, o futuro do mercado? Você vê bem, né? Uma academia longeva igual a nossa, de 32 anos. É claro que estão chegando os filhos de ex-clientes nossos que eram crianças, né? Cresceram, estudaram, formaram, casaram e os filhos estão conosco agora. E não é muito incomum algum professor, porque também os nossos professores também são bem longevos, né, lembrar do comportamento que o pai tinha e o comportamento da criança hoje. Então a gente já vê que é totalmente diferente. A filha da fulana é totalmente diferente. Então é isso que você acabou de falar, essa evolução da geração, dos novos tempos aí que a gente está acompanhando, né? Mas eu queria ressaltar uma coisa que eu sempre achei muito importante. Nós, proprietários de academias de natação, somos privilegiados nesse mercado de atividade física. Continuando no que você já tocou no assunto. Em qualquer cidade que você vá do país, tem 3, 4, 5, estou falando cidades médias do interior, não estou falando capital, né? Tem 3, 4, 5 academias contra 50, 60, 70 de fitness. Isso aí faz toda a diferença, porque você, gestor, que está aí nos assistindo, vai nos acompanhar nos próximos episódios, que cada um deles nós vamos falar de coisas práticas. Você tem que saber, você é um privilegiado, porque você montou um negócio que é difícil de montar. Não porque é caro, porque uma academia de fitness, eu sei muito bem, porque também montei uma academia de fitness, é muito caro. Os equipamentos são muito caros,
a parte de infraestrutura, professores, tudo é muito caro no fitness. E também na natação, claro. Só que, por que tem poucas academias de natação e 8, 10, 15 vezes mais em qualquer cidade? É o know-how, é o saber fazer. Então você, proprietário, né, que está ali batalhando para o seu negócio, ou outros pensando em entrar nesse negócio, é um bom negócio. O futuro também é muito bom, porque tem pouca gente que sabe fazer, né? Então todo mundo conhece como que a formação do professor de educação física, a ênfase que é dado no fitness e a ênfase na natação. Então todo mundo sai para o mercado fitness, personal, etc. Né? Então, o futuro da academia de natação, o futuro desse negócio é muito bom. Pouca gente sabe fazer, né? A demanda está aí. Crianças nascendo todo santo dia. Todo santo dia. Então, para você que tem esse negócio, você está lá como um provedor do serviço, né? E isso faz toda a diferença. Se você sabe fazer, se você faz bem feito, vai ter negócio, vai ter mercado, com todas as mudanças, etc. Então, é aquilo que a gente já fala há tanto tempo, né? Você vai ver, você está no negócio, o que você precisa observar? Os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. Então nós vamos falar muito disso nesses episódios nossos, esses 4 pontos, né? Então vou me concentrar aqui nas oportunidades, né? A oportunidade que se escaranca assim, né, na nossa frente, são poucos provedores desse serviço. Então é um negócio de futuro, sim. Né? Se fosse coisas que você pode expandir assim, tipo CrossFit, tipo estúdio de personal training, né? Tipo essas tendências que existem, né? Que você vê que de repente não tem nenhum na cidade, de repente tem 3, de repente tem 12. Isso não acontece na natação, né? E você vê assim muitas pessoas... É igual o beach tênis agora. Beach tênis, né? Por quê? Você vê negócio... bem, a barreira de entrada do beach tênis é baixa. Né? Uma quadra você faz, não com tanto volume assim, tô falando uma quadra convencional. Né? Tem outras sofisticadas, muito caras, etc. Depois, alguém para praticar ali, os praticantes e tal, né? Você não precisa daquela coisa. Agora, a natação não, continua específica, de alguém que se dedicou, que correu atrás, que se formou, e aí está prestando esse serviço para a sociedade. Então, é só falar uma coisa em cima disso. É um ponto que você chamou, que vocês levantaram bem, o que é tendência e o que é novidade. No meu ponto de vista, tendência é alguma coisa que fica e que vai por muito tempo. A natação, ela mais do que uma tendência, ela é uma coisa estabelecida. O beach tennis é o exemplo da novidade, que é a chance de você ter uma curva muito rápida de crescimento e rapidamente, em 2, 3, 4 anos, essa onda passa, vem um outro negócio. Quem entra na natação está entrando num negócio de longo prazo. Irene. Né? Então, então, se a gente for falar em investimento, as pessoas falam, não, mas é difícil, tal. Exatamente por isso. Você tem um negócio de longo prazo, de maturidade, é só ver a média, o tempo de duração das escolas de natação, comparada com fitness. Sim. Você tem escolas com 50 anos, com 30, 40, não estou falando de uma, estou falando de várias. Né? Então, isso mostra que a tendência é bem significativa do crescimento desse mercado. Né? E isso é muito importante para quem está pensando em investir, para quem está pensando crescer. E um outro detalhe só, Mauro, desculpa eu te cortei, mas eu acho que é importante que você estava falando. O que você está falando e veio aqui. Muita gente fala, mas... O forte da área aquática, né? A criança, com certeza. Mas eu acredito que no futuro, com a mudança da pirâmide etária, você vai ter muita gente na faixa etária mais velha que vai fazer atividade aquática, não só a hidroginástica tradicional que a gente está acostumado, mas que vai querer estar dentro da água. Então, existe um mercado. Porém, outros falam assim, não, mas se a criança é o ponto mais forte e a curva de natalidade está decrescendo, ou seja, hoje no Brasil é 1,7 criança por mulher, a média. Está muito baixo, está abaixo de 2. Né? País como o México está na faixa de 2. Mas existe um outro fenômeno. A criança passou a
há muitos anos, ela passou a ser o centro da família. Então, o investimento por criança cresceu muito. Sim. Antigamente você tinha que dividir para várias crianças. Hoje você coloca a família coloca todo o seu recurso ali. Então ela vai investir muito nessa criança. Portanto, mais pais vão colocar crianças na natação, porque como a gente já falou no começo, segurança aquática, a questão do desenvolvimento infantil. Então, mesmo tendo menos crianças, você tem um investimento maior por criança. Significa que mais gente está interessada. Sim, sim. E mesmo porque você vê que o pai, né, os pais, né, que vêm dessa geração que eram os nossos alunos, os pais agora, eles dão muito valor para isso. Eles entenderam a importância, né? Porque eles vivenciaram. Eles vivenciaram. Né? E se eles próprios não vivenciaram, talvez por condição financeira, seja lá qual for, eles conviveram com pessoas que praticaram. Né? E gostam da natação e tem aquilo ali, e ele quer passar para a geração dele, para os filhos dele. Então, é um negócio assim, de oportunidade muito grande pela frente. Né? E a questão, fechando assim, esse raciocínio, né? que a gente estava comparando fitness, natação, quantos tem em cada cidade. Natação, pessoal, também tem aquela certeza que a pessoa tem que ter e dedicação, né? De que é um negócio que tem que dar certo. Porque diferente do fitness, você vê bem, até a própria mentalidade do gestor. Ele entra no mercado. Se ele foi lá ou construiu ou alugou um ambiente para o fitness, se por acaso, ou por vários fatores, não der certo o negócio, ele vende os equipamentos, ele devolve o prédio que ele alugou, ele desfaz do negócio. Né? Sem tomar tanto prejuízo assim, né? Ele consegue reduzir um pouco o prejuízo. Com muito menos, vamos dizer, com muito mais facilidade, porque alguém construiu uma piscina. Você abriu uma piscina, você abriu 2 piscinas, um vestiário. Não tem como pôr isso no caminhão e vender para alguém. Para você vender... É o famoso difícil. Imobilizado e imobilizado. Mesmo, né? Então, eu me lembro bem também, voltando um pouco à história, assim, né? Logo que eu casei, nós montamos a academia. A academia começou antes de eu casar, quer dizer, era muita certeza, assim, né, de que as coisas iam dar certo, as coisas iam fluir, porque eu estava fazendo esse negócio que é muito de paixão, né? Teve a paixão conosco, né? Essas histórias de dono de academia, elas são muito movidas à paixão, né? Pela criança, pela educação infantil, pelo desenvolvimento infantil, né, pelo apego, né, muitas proprietárias, né, muitas mulheres que se formaram em educação física e entraram nesse negócio, talvez com conhecimento muito menor, muito pequeno de gestão, muito pequeno de empreendedorismo, e foram no arrobo assim daquela paixão, daquele movimento, e vão montar e tal, né? E desde esses primórdios até os que estão fazendo isso mais recentemente, a gente é bastante otimista quanto ao mercado, por todos esses fatores que estamos falando aqui. E um ponto, desculpa, um ponto que eu acho importante, resgatando do que você está falando aí, é o seguinte: todos nós aqui, principalmente eu e Mauro, que temos muitos anos de janela, nós erramos muito. Nós erramos muito, né? Não é porque a gente está aqui agora que a gente não errou, a gente errou muito. Só que a gente tinha tempo para errar. No passado, o mercado era bem diferente, a dinâmica do mercado era diferente, o tempo era diferente. Hoje, neste mercado, mesmo com empresas estabelecidas, para errar, hoje você tem que tomar muito mais cuidado. Por isso, até que nós estamos nos propondo a discutir gestão aquática, porque a gente percebe que é um mercado que precisa se profissionalizar rapidamente. Porque as mudanças estão aí, novos empreendimentos e empreendedores estão chegando com uma nova mentalidade, e que quem não se adaptar aos novos tempos não vai ter mais o tempo que nós tivemos para errar. Hoje você tem que errar muito rapidamente, corrigir. Errar não é problema. O problema é persistir, persistir neste erro e não perceber este erro. Então, a velocidade hoje é algo... Você tem que ser ágil naquilo que você faz. Né? Então, essas histórias que a gente construiu, que a gente vai contar nos próximos episódios, ela nos mostraram muita coisa, nos ensinaram, mas a gente estava num ritmo diferente.
Hoje o ritmo é outro. E até das crianças que chegam hoje em dia, não são as mesmas crianças, né? A gente tem falado muito sobre isso, porque as crianças que chegavam nas academias há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, eram sim crianças diferentes, com hábitos diferentes, que consumiam coisas diferentes, né? A gente fala muito sobre a era digital hoje, né? Que é do digital com o físico. Então são crianças que já chegam elas já chegam, né, hoje em dia nas academias com hábitos diferentes. Antigamente as crianças consumiam apenas brinquedos, né, para diversão. Hoje em dia elas consomem muito conteúdo, muita experiência para se divertir, né? Igual na Páscoa agora, que elas ganharam ovo de Páscoa, às vezes um ovo de Páscoa lá da Cacau Show, né? Cacau Show não está patrocinando ainda nosso projeto, mas pode ser que sim, né? E aí, por exemplo, tinha um ovo de Páscoa lá de algum personagem. E aí ela tinha um QR Code do lado, ela mirava o QR Code e já abria uma realidade aumentada ali daquela embalagem. Então, assim, a criança, mesmo que ela mesmo não tenha celular, ela pega o celular do pai e da mãe e coloca lá. Ou seja, é uma criança que já tem um pensamento totalmente diferente do que a gente, que às vezes nem vê o QR Code, se vê, não joga. E a gente que ele está falando é um rapaz de 30 anos, né? Que já passou por isso. Né? E nós que somos donos, e muitos que estão vendo isso, já estão numa faixa acima disso. E tem que colocar alguma coisa na sua cabeça. O seu cliente, seja ele a criança ou o adulto, normalmente ele é mais jovem que você e tem uma outra cabeça. Então não é o que você acha, é o que ele acha. Exato. É centralidade no cliente, que a gente vai falar mais para frente. E uma coisa muito importante também, para contextualizar, é a velocidade que as coisas estão aumentando. Eu lembro quando eu entrei na faculdade em 2012, que mal tinha o WhatsApp. Nós estamos falando de 11 anos. 11 anos mal tinha o WhatsApp, né? Eu lembro que o WhatsApp ali, assim, era uma coisa inicial ainda. Eu até lembro que no começo da faculdade meu celular estragou, e eu fiquei um tempo bom sem celular. Eu falei assim, nossa, isso hoje em dia seria impossível, porque você faz a maioria das coisas pelo celular. Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender a velocidade que as coisas estão mudando, né? Hoje, com a inteligência artificial, vai mudar muito mais rápido. Então, a gente não tem tempo para a gente dormir no ponto mais, igual você falou. A gente não pode mais não olhar para isso. Né? Isso está vindo com uma velocidade rápida, e quando a gente fala isso aqui para o gestor, né? Porque é uma bordão que a gente usa na hora de construir esse podcast, a gente falou muito que é de gestor para gestor, nós vivemos as mesmas coisas, os mesmos medos, né? Não é para passar medo em ninguém, mas é para olhar que o mundo está mudando numa velocidade que nunca mudou antes, né? Muito mais rápido. A cada dia é mais rápido ainda. Então a gente tem que olhar para isso sempre. E para não facilitar a coisa, porque as coisas não são fáceis mesmo, mas elas estão aí para ser vencidas, de toda essa evolução que a gente está falando aqui, das pessoas, da mentalidade, das crianças, do mercado, você citou uma loja que é sempre muito bonita, as nossas academias terem muitos anos assim na labuta ali, já começa por aí. De tanta coisa que a gente já vai falar, mas a gente já está falando de coisas que estão todas bonitas, estão todas arrumadas, estão todas tecnológicas, estão todas ligadas. E a nossa academia? Né? Vamos fazer só uma reflexão aqui. Como é que está assim, né, a sua academia diante de tudo que esse público novo está vendo, está consumindo, está frequentando? E nós estamos falando de academia de 40 anos, de 30, de 20, de 10. Então você mencionou 10 anos atrás, 11 mal tinha o WhatsApp, né? E tem muitas academias, será que ainda não está do mesmo jeito de 10 anos atrás? Né? Será que deu uma arrumada, uma maquiada, uma mudada? Porque não é mudar a piscina em si, porque a piscina está lá. Mas a sua recepção, seus vestiários, são coisas que a gente vai falar. A sua abordagem para o cliente. A experiência que esse cliente tem lá, não é verdade? Por quê? Porque ele está te comparando não só com a academia, não. Porque tudo concorre com tudo, né? E acho que é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. Com a globalização aconteceu isso. Né? Exato. E o teu concorrente não é a outra escola de natação. Às vezes pode ser até um parceiro seu, se vocês quiserem fazer algumas coisas conjuntas. Mas o dinheiro do cliente é o mesmo. Ele tem um bolso só. Você está competindo com o plano de celular,
com a troca do celular ou com a ida ao restaurante no final de semana, com o McDonald's. Sim, se você não tiver uma atração, e nisso que eu bato, que a gente aqui, porque a gente já conversou sobre isso, nosso grupo defende muito, nós temos um serviço único. A natação é um serviço único, por todos os fatores que a gente já citou aqui. Porém, ela tem que estar adaptada à realidade de hoje. Né? O cliente está acostumado a pedir na Amazon um livro hoje, chegar em um dia. Se eu comprar um livro, ele chega, eu faço em 4 cliques isso. E como é que eu faço uma matrícula na escola de natação? Eu tenho que preencher aquela ficha gigantesca que não serve para nada, que eu vou ficar com um monte de dados do cliente, que tem a LGPD hoje em dia, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que se isso por acaso vazar, eu posso ser multado. Né? Então, eu tenho que ter os processos muito ajustados, muito corretos, para que eu possa ser ágil, para que eu possa ter respostas efetivas. Então, a nossa visão, ela é uma visão otimista para aqueles que estão se adaptando, porque o mercado está aí, a demanda está aí e ela vai crescer. Porém, você está crescendo junto com isso, porque se você quem fica parado já está andando para trás. Né? Se você está parado, você está andando para trás, porque tudo está se movimentando. Então, o que nós estamos querendo mostrar aqui é que o mercado ele tem muita possibilidade de crescimento. Quem investir corretamente vai. Agora, não é porque o que você fez até hoje deu certo que vai continuar se você não entender a nova lógica de mercado, a nova lógica dos seus clientes. Né? Acabou o tempo em que eu vou oferecer para o meu cliente aquilo que eu quero, ele que se adapte. Essa história não existe mais. No passado, porque o mercado era comprador, ou seja, tinha mais gente querendo comprar e tinham poucas pessoas oferecendo. Hoje o mercado está vendedor, tem muita gente querendo vender, com muita gente querendo comprar, mas a batalha ela não só com aquele que oferece o mesmo serviço que você. Porque todo mundo está tentando tirar o dinheiro do mesmo bolso. É verdade. Que é um só. É isso aí. Então, deu para perceber que a gente tem muito assunto, mas a nossa proposta aqui no GeaCast é ser episódios rápidos, né? Digamos, para que não seja... Até para ser ágil, né? Exatamente. No mundo que a gente vive. Então a gente quer sempre trazer realmente assuntos relevantes para os gestores da área aquática e que eles possam ouvir, né, rapidamente, não ser um podcast de 1 hora, 1h30. Então, nossa ideia é realmente fazer podcasts, episódios de meia hora, né? Eu acho que estamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer, né, a todo mundo que realmente assistiu, ouviu esse primeiro podcast e agradecer a vocês dois também. Eu tenho certeza que vai ser incrível esse projeto e nós vamos fazer a diferença nesse setor, né? Eu queria, inclusive, parabenizar quem está nos assistindo aqui, investiu essa meia hora do seu dia, porque a gente sabe, como proprietário de academia, como 32 anos, 25 anos de experiência, que o dia é muito corrido. O seu dia, você que está aí nos assistindo, é muito corrido, muita batalha, e você investiu esses 30 minutos aqui conosco, e nós teremos outros episódios. Quero te parabenizar, porque você está correndo atrás disso que nós estamos falando, da velocidade, da mudança, da tendência. Então você tem que parar, sim, parar para pensar no seu negócio, e essa é a proposta da gestão aquática aqui do nosso podcast, né? Passar, trocar opinião entre nós, expor as nossas ideias, a nossa vivência, para que te ajude a prosperar nesse negócio. Eu acho que o ponto é esse, né? O objetivo é colaborar. Pegar a nossa experiência e colaborar, porque você pode nem concordar com a gente. Mas sim, a gente quer só fazer você pensar. Será que esses caras estão falando é realmente verdade? Só fazê-lo pensar já nos paga, né? Porque você vai ter que pensar sobre isso e de repente você pode não concordar uma coisa ou outra, não tem problema. Mas nós estamos tentando despertar isso, porque o nosso mercado é constituído de muita gente boa, né? E que pode evoluir muito, né, nessas conversas que a gente vai ter e a gente pretende humildemente ajudar nisso. Com certeza. É isso aí. Obrigado, gestor. Até a próxima.